Oi pessoal, sou Marcelo Serrano e hoje a gente está aqui no Cubo, em áudio e vídeo, para o primeiro episódio da série especial sobre tecnologia que a gente vai estrear aqui no Itaú Views. Nesse mês de março, a nossa ideia é publicar todas as quartas-feiras um episódio que vai comentar algum aspecto aí do ecossistema de tecnologia. A gente vai falar sobre o setor, como ele tem ganhado relevância na economia, também sobre a influência aí de mercado de capitais, tecnologia para investimentos, enfim. Vamos falar muita coisa, fiquem ligados então às segundas e às quartas nesse mês de março. Vale lembrar também que agora em março, o Itaú BBA vai realizar a primeira edição da Founder Summit, que é um evento onde a gente vai levar pro Vale do Silício algumas das principais startups, tanto do Brasil quanto de toda a América Latina, para encontros aí, conexões com investidores americanos focados aí em investir em tecnologia. Fiquem ligados sobre esse evento em todos os canais do Itaú BBA. Bom, no bate-papo de hoje, a ideia é falar sobre a retomada de crescimento no Brasil e como as startups e o ecossistema de tecnologia podem aí de alguma forma contribuir para essa retomada de atividade. Participam dessa discussão aqui comigo o Pedro Prats, que é co-head do Cubo, que é aí o maior e mais relevante centro de empreendedorismo tecnológico da América Latina, que foi idealizado pelo Itaú. E está aqui também o Luca Barbosa, que já participou outras vezes, é economista do Itaú, responsável por acompanhar aí a atividade econômica. Pedro, Luca, tudo bem? Certo, Marcelo. Marcelo, tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui no primeiro podcast, né? Pô, prazer é nosso, a gente tá na tua casa aqui, né? Pô, uma honra. Sejam bem-vindos. Bacana. Luca, pra gente começar, uma pergunta rápida e direta. Previsão de PIB 2020, como estamos? Nossa projeção para o PIB desse ano é 2,2%, então um pouquinho acima de 2%. Não é um crescimento muito elevado, mas é um crescimento com uma característica interessante, que pela primeira vez em muito tempo, né, a gente está vendo o Brasil crescer pelo setor privado. O setor privado que está gerando esse crescimento, o setor público está reduzindo em termos de tamanho dentro da economia, o setor privado está ganhando relevância. Legal, você falou de setor privado. Quais são os segmentos que estão contribuindo mais para essa retomada, enfim, dentro aí da iniciativa privada? E assim, sei que é difícil, mas de alguma forma, aproveitando o tema de hoje, a gente consegue mensurar como que tecnologia aporta essa retomada? Medir exatamente como que a tecnologia está entrando na atividade é um pouco mais difícil, mas eu acho que é interessante a gente olhar pelo seguinte aspecto, né? Basicamente, quando o setor privado entra mais em cena e passa a ser o motor principal de crescimento da economia, a economia tende a ficar mais eficiente, né? E essa eficiência ela traz consigo uma busca, né, por maior produtividade, etc. E traz do lado das empresas do setor privado uma busca por coisas que envolvem mais tecnologia, etc. Né? Então, quando a gente pensa no país, no curto prazo, também no médio e longo prazo, essa questão da tecnologia vai ser fundamental, né, para gerar mais produtividade. Perfeito. Pedro, olhando aqui para o teu mundo, né? A gente acompanha, o Luca passou a projeção que, embora seja otimista, ela é tímida se comparada ao ritmo exponencial aí de crescimento das startups. Você que acompanha tão de perto essas companhias, o que você vê de diferente que elas fazem quando a gente compara para empresas e para a economia tradicional como um todo? E, enfim, destaca aí o que elas fazem de melhor, enfim, o que você pode comentar? É interessante, porque desde a fundação do Cubo, o Cubo foi fundado em 2015, é legal ver como o ecossistema empreendedor tecnológico brasileiro evoluiu. Assim, a gente aqui do Cubo acompanhou aí de primeira fila. Assim, acho que tivemos um papel até importante nessa transformação. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, a resposta tem aspectos estruturais e conjunturais. O primeiro, se a gente for olhar, acho que o papel de toda startup aqui, independente se é no Brasil ou fora, ficou muito mais barato para uma empresa crescer de forma exponencial com o advento de tecnologias como cloud, por exemplo, que, ao contrário do que era 15 anos atrás, por exemplo, que uma empresa tinha que investir pesado em CAPEX
né? Tinha que investir pesado em mainframes para você poder crescer de forma escalável. Hoje você consegue fazer tudo isso em nuvem, o que te permite crescer a sua estrutura de custos conforme você cresce a sua estrutura de clientes. Ou seja, ficou hoje, assim, em resumo, a pergunta que o empreendedor tem que responder não é se ele vai conseguir, em termos de custo, escalar, e sim o que ele tem que fazer para escalar. Ou seja, qual é a resposta de fato que o cliente ou que uma sociedade precisa responder, que ele consiga montar um modelo de negócio com base naquilo e escalar o negócio. Quando a gente começa a olhar para o Brasil, é interessante olhar que, cara, o Brasil é um prato cheio para qualquer investidor que queira investir em tecnologias que vão desromper indústrias que existem. Por quê? Cara, aqui a gente tem 200 milhões de habitantes e a gente tem uma série de ineficiências, seja de produtividade, seja ineficiências regulatórias, de concentração de mercados, por exemplo. E a gente vê isso, e cada vez mais a gente vai ver uma evolução muito grande de mudanças regulatórias para justamente ou mexer em fomentar novos entrantes, ou até empresas que estão desenvolvendo tecnologias para resolver problemas em indústrias com mega potencial, mas ainda super arcaicas, né? A gente vê, por exemplo, indústria de grão no Brasil, que é uma super potência. Hoje, recentemente, aí passamos Estados Unidos como maior exportador de milho, e a gente ainda vê o trader negociando com o produtor através de mensagem de celular, né? Então, tem muita oportunidade aqui no Brasil, seja pelo pote do cliente, ou seja, cara, 200 milhões, ou seja, qualquer problema resolvido é escalável, e outro pela quantidade de problemas estruturais que temos aqui. Agora, dos últimos 4 anos para cá, é muito legal ver, de fato, esse crescimento exponencial. E isso, quando a gente criou o Cubo aqui, eu lembro que a gente discutia bastante com os nossos co-founders aqui, nós como Itaú, discutindo com a Redpoint, nosso co-founder, a gente falava, cara, o que difere o ecossistema brasileiro de startups com os ecossistemas mais envolvidos, né? Até para criar o Cubo, nós fomos para Vale do Silício, fomos para Nova York, fomos para Europa, Israel, China. E o que a gente via muito lá de diferença era, cara, a estrutura de capital, acesso a capital por parte dos empreendedores e as grandes empresas entrando nesse jogo como saída para as startups. Nesses 4 anos, o que a gente vê é, cara, hoje eu posso afirmar que o setor empreendedor tecnológico do Brasil pode dar errado por várias razões. Acho pouco provável, mas pode. Agora, uma razão que não vai fazer isso dar errado é acesso a capital. A gente passou aí no últimos 2 anos, por um ponto de inflexão nesse mercado. Ou seja, hoje a gente vê, por exemplo, o SoftBank anunciou que vai investir 5 bi de dólar na América Latina nos próximos 5 anos. Isso é mais do que se a gente olhar os 10 anos passados. Só que não para por aí, né? A gente vê hoje, cara, fundos como Monax, Kazek, Redpoint, Valor, captando muito dinheiro e conseguindo, de fato, investir em startups. Isso casa com a tendência de o privado retomando, né? Também, mais né? que isso, assim, isso só pelo estrutural, né? Ou seja, os LPs, os Limited Partners desses fundos, só de olhar o Brasil já vê isso como interessante. Agora ainda tem a transição do capital que antes aqui no Brasil estava muito acostumado a investir em investimentos de juros, atrelados a juros. Hoje eles têm que se mover, né? Hoje, com as nossas taxas de juros e com a tendência futura de taxa de juros, o capital está cada vez migrando mais para... Buscar yield em algum lugar com esses juros a 4. Exatamente, eles estão migrando cada vez mais para investimentos alternativos, e Venture Capital passa a ser e passa a estar na agenda de muita gente nesse sentido. E por fim, acho que só para terminar a resposta aqui, então, acesso a capital resolvido, e avançando muito bem. E outra parte, as grandes empresas entrando nesse jogo. Pegando um ponto aqui que o Luca mencionou, todas as empresas estão hoje se transformando em busca dessa produtividade que a tecnologia hoje trouxe. Independente do setor que a grande empresa está, ela lida com mais ou menos o mesmo cliente. Um cliente que se acostumou a ter uma experiência Amazon ao fazer uma compra digital, um cliente que se acostumou a ter uma experiência Apple ao usar seu telefone. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas precisam se transformar para se manter relevante. Ou seja, independente da indústria que ela está, a tecnologia vai fazer parte dessa agenda de uma forma core. Certo? Então, assim, muitas dessas grandes empresas estão se transformando internamente, têm esse dever de casa de se transformar todo o seu legado tecnológico para que seja de fato ágil e possa competir com as startups. Mas, além disso, todas essas grandes empresas também estão vendo formas de colaborar com startups, seja virando sócio das startups, seja co-criando com as startups, ou seja, trazendo soluções de produtos que as startups conseguem desenvolver numa velocidade muito mais rápida e linkando isso com os ativos complementares que uma grande empresa tem, como distribuição e afins. Boa. Acho que você acabou falando indiretamente
bastante sobre, assim, funding, venture capital, e tem uma conversa do ponto de vista macro que fala sobre, enfim, retomada de crédito, enfim, como que esse juros baixo ajuda a endividamento e retomada de crédito, que pode ser aí um vetor de crescimento. O tech, Luca, o que ele incorpora nisso? Assim, eu fico pensando que a gente tem uma riqueza de dados, essa coisa de cloud, essa coisa de jornada do cliente em vários setores, de alguma forma ajuda ou melhora essa concessão de crédito. Faz sentido? O que você enxerga, além da produtividade, outros elementos que a tecnologia pode aportar indiretamente na ajuda do retorno do crescimento? Perfeito. Acho que a tecnologia está ligada com algumas coisas que são muito importantes para a economia como um todo, né? Então, pensar, por exemplo, como é que forma preço das coisas, né? E aí eu vou entrar na discussão de crédito também. Mas, por exemplo, você pensa hoje no mercado de e-commerce, né? Em 1 minuto você vai lá na internet e consegue comparar preço de um determinado bem ou serviço que você quer comprar. E que ajuda muito o consumidor a definir e formar esse preço, né? Não só o preço, mas também às vezes você consegue condições melhores de parcelamento, etc. e tal. Do lado do crédito, que foi a tua pergunta, a gente vê os avanços tecnológicos no setor financeiro e também as mudanças estruturais, medidas que o governo está tomando, né? Você olha, o Banco Central tem uma agenda que chama BC+, né? Que a ideia toda é você também melhorar a eficiência de um outro preço, que é um preço super importante na economia, que é a taxa de juros, né? Taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, se a tecnologia... A gente falou aqui de taxa Selic, né? O juro está agora em 4,25%. O juro na ponta, na tomada de crédito, ele é, hoje ainda no Brasil, ainda bem mais alto do que essa taxa de juros básica da economia. Se você tiver avanços tecnológicos, agenda BC+, várias medidas que estão sendo tomadas, você vai conseguir reduzir também esse juro na ponta, né? O que vai facilitar a tomada de crédito, etc. e tal, né? Então, essa é uma outra agenda que existe, que está aí e que eu acho que está inserida também nessa conversa que a gente está tendo aqui. E eu acho que mesmo complementando aqui, até para ver se você concorda, eu vejo oportunidades que tecnologia como Big Data, Machine Learning podem trazer para grandes bancos, por exemplo. O fato da gente ter, e aí eu digo grandes bancos ou grandes empresas varejistas também que possuem, estão sentadas num bolo de dados, informações de clientes, e que anteriormente a gente não conseguia mastigar. Todas as grandes empresas não conseguem mastigar essas informações e tornar isso de forma, de fato, algo acionável. Até, por exemplo, você conseguir medir o preço de um crédito ou de um produto na ponta. Hoje, tecnologias como AI e Big Data dão essa oportunidade. Acho que agora vai ser uma corrida para quem, de fato, consegue usar isso de forma estratégica. E aí vai entrar toda uma questão regulatória também, quais são os limites do uso desse dado, como é que você pode trafegar dados e afins. Mas que, no limite, se bem usado, pode ser muito bom para o cliente final. Ou seja, gente que hoje não teria acesso a crédito, talvez por ignorância das grandes empresas, ou não teria acesso a um produto, por ignorância de grandes empresas ou startups, podem ter esse problema resolvido, porque você consegue fazer ofertas tailor-made, ou seja, oferta certa para o cliente certo, no preço certo, né? Boa. Acho que um ponto que a gente não abordou, Pedro, e acho que é interessante até, enfim, eu saí do escritório do BBA, tô aqui no Cubo, e se a gente compara os espaços, assim... Não tá nem usando camisa social, né? Pois é, cara, eu vim com roupa de startupeiro aqui, pra ficar muito bem. No dress code correto. Mas, cara, assim, brincadeiras à parte, a gente entra aqui e vê uma diferença abissal do que é um escritório tradicional de um banco. A gente falou aqui de funding, de capital, de inovações tecnológicas, mas acho que é legal, a despeito de a gente aprofundar nesse ponto no próximo episódio, falar um pouquinho dos aspectos comportamentais, assim, de quem está por trás desses empreendimentos. Certo. O que você destaca, assim, do D0, da formação de uma startup, da formação do que era uma empresa lá atrás, uma empresa tradicional? Que aspectos culturais e de comportamento, de mercado de trabalho, mais impactam positivamente aí o sucesso aí que a gente tem visto das startups?
Certo, essa resposta tende a ser longa. Eu vou tentar ser breve e vocês vão me cortando aqui se eu estiver só me um estendendo spoiler muito. do que vai ser o próximo, mas acho que é legal dessa visão macro aí. E que é legal, você comparou com grandes bancos, mas eu acho que essa comparação pode ser feita a toda grande corporação e startup. Assim, Tem vários aspectos essa resposta, mas assim, primeiro eu acho que é um pouco de como uma grande empresa lida com risco e incerteza. Em geral, a grande empresa ela tende a fazer leap of faith. Por exemplo, cara, o mercado de pagamentos lá na frente vai ser o quê? Vai ser parecido com o chinês, vai ser parecido com o europeu, vai ser parecido com o americano, vai ser parecido com o indiano, vai ser mais ou menos como a gente tem aqui no Brasil? A gente não sabe. Muitas empresas fazem um leap of faith, ou seja, putz, eu vou fazer um grande investimento numa grande iniciativa porque eu acredito que essa é a certa. E lá na frente a gente vai ver se vai dar certo ou não. Isso é uma forma de você agir. Todas as grandes empresas agem assim. Uma outra forma que é interessante você ver de VC é como é que você lida com risco e incerteza. Por exemplo, um VC. Ele faz, cara, eu não sei como vai ser o mercado lá na frente. O que eu vou fazer são um portfólio de apostas, mas pequenas apostas em que no framework Seed, ABC, ou seja, eu vou investindo na startup ou naquela iniciativa, naquele projeto, conforme ele vai me dando resultados empíricos, ou seja, conforme o cliente vai me dizendo de fato se aquilo faz sentido ou não. E aí, na verdade, a lógica é, se eu estiver no barco, eu aumento as minhas chances de estar no barco certo. Dado a incerteza, a minha probabilidade de estar num barco maior, num barco certo é maior. Isso é uma das coisas, né? Ou seja, risco e incerteza. Além disso, você tem a cultura, como você falou, de como nasce o empreendimento, né? Em muitas grandes empresas, nasce um grande projeto, o executivo tem todo o incentivo de fazer com que aquele projeto seja grande, né? Nasça grande. Porque assim ele vai ter mais visibilidade na empresa, ele vai provavelmente ter mais gente, vai gerir mais gente e afins. E ele vai ter agenda com o CEO. Agora, por outro lado, o empreendedor, ele tem um dinheiro escasso que ele provavelmente conseguiu, ou com o fundo que ali aprovou para ele, cara, você tem R$500 mil, mas você tem um ano para gerir isso, você tem que contratar uma equipe, você tem que, cara, provar o seu conceito para que daqui a um ano você volte para mim e me mostre que você vale mais investimento. Ou seja, o empreendedor nesse caso... Eficiência na veia, né? Na veia, porque ele tem pouco tempo, pouco dinheiro para provar um conceito e aí você traz um negócio que por natureza do negócio tem que existir, que é o quê? Centralidade no cliente. Ou seja, ele tem que testar com o cliente se o cliente está disposto a pagar por aquele produto que ele está desenvolvendo. Ponto. Ou qual produto que ele tem que desenvolver para aquele cliente pagar alguma coisa por isso. Ou seja, esses leap of faith que a gente faz, eu acredito que vai ser isso, então eu vou investir um caminhão de dinheiro e aí vamos ver se vai dar certo. Ou vamos investir tanto dinheiro até fazer dar certo. Numa lógica startup e venture capital não existe. Ou seja, você tem que investir o suficiente para descobrir se o mercado tem tração ou não e aí sim crescer. Essa cultura de eficiência, escassez e centralidade do cliente traz uma outra cultura muito forte, um outro aspecto dessa cultura muito forte, que é a cultura do erro. Por quê? Porque é natural nesse processo de encontrar o market fit, ou seja, encontrar se de fato existe alguém disposto a pagar por aquele produto de forma escalável, que você erre. Por quê? Porque você vai estar testando com o cliente constantemente, até que você acerte. Você nunca vai estar sentado no seu quarto, no seu escritório, com ar-condicionado, desenhando um projeto que você acredita que vai dar certo. Porque existe uma probabilidade grande dele não dar. Então, se não der, que seja pequeno e que você erre rápido, erre barato e aprenda com aquele erro. Então, essa cultura do erro faz parte de uma startup. E eu vejo muitas grandes organizações se movimentando e se transformando culturalmente, profundamente, para ter tanto a centralidade no cliente, como a gestão por portfólio de pequenas apostas, a escassez e a cultura do erro. É interessante ver isso. Aqui no Cubo, por exemplo, a gente tem 30 grandes corporações que enxergam no Cubo seus escritórios de inovação aberta. Seus escritórios de como é que eles se transformam de dentro para fora, óbvio, mas também de fora para dentro para se manter relevante para os seus clientes. Eu vou pegar um gancho aqui no que o Pedro está dizendo e trazer um pouco para a macroeconomia, que é essa questão da produtividade, né? O que a tecnologia está muito
ligada com isso, como você falou. E o que é produtividade? A produtividade é você fazer mais com menos recurso, né? Você conseguir entregar mais produtos, mais bens e serviços com os mesmos recursos, né? Interessante que você anda aqui pelo Cubo, até vi uma plaquinha ali atrás dizendo mais por metro cúbico, etc. Né? Mais então, apertos de mão por metro quadrado. Mais apertos de mão por metro quadrado, perfeito. Então, e você fazer mais com o mesmo nível de recursos é o caminho da prosperidade mesmo, né? Porque uma coisa é você crescer usando mais recurso, né? Então você pensa o Brasil hoje, o Brasil está num ponto do ciclo em que ele tem bastante capacidade ociosa, né? Você tem muita gente desempregada, as indústrias não estão usando todas as máquinas que poderiam estar usando, porque não tem demanda suficiente para produzir tudo aquilo. Então, no curto prazo, o Brasil até vai conseguir crescer usando os recursos disponíveis que estão subutilizados, digamos assim. Agora, quando você pensa no médio e longo prazo, se você já está usando os recursos que você tem disponível, a única maneira de crescer é entregar mais coisa usando os mesmos recursos. Então, quando você já está pensando no seguinte, quando a taxa de desemprego já está em equilíbrio, né? Você não tem muito mais gente para contratar, para crescer. Você tem que fazer cada pessoa produzir mais, né? E é só assim que você consegue mudar de patamar, né? Passar de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, né? O Brasil tem problemas sérios de produtividade, né? A gente tem um relatório inclusive que mostra isso, a produtividade no Brasil não cresce desde os anos 2000. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que essas coisas todas que você está comentando, que estão acontecendo, pode auxiliar a economia brasileira no médio e longo prazo. E o que você está falando é perfeito. E é até interessante porque casa total com o exemplo mais empírico que a gente tem aqui no Cubo, que é essa relação de grandes empresas que vêm da economia tradicional, com as startups, ou seja, empresas que nasceram já em volta de uma nova estrutura tecnológica, uma nova solução tecnológica. O primeiro contato invariável de toda grande empresa com startup não é aquela solução que vai alterar o teu core business. Não é, por exemplo, um banco está conversando com uma fintech, um varejista está conversando com o e-commerce. Não é isso. O que a gente mais vê nas primeiras... É claro que vai evoluindo para isso, tá? Principalmente as grandes empresas que já estão mais... com mais maturidade nesse processo de interação com startups, vai caminhando cada vez mais para o core. Mas sempre começa com alguma empresa de software que resolve ou que corta custos e ganhos de produtividade assim, exponencialmente numa grande empresa. Quando você junta aquela solução tecnológica à escalabilidade de uma estrutura de custos ou uma estrutura operacional de uma grande empresa, cara, o resultado é exponencial. Perfeito, muito interessante. Ou seja, é isso, é produtividade na veia. Pessoal, para fechar, queria tentar propor uma reflexão aqui. A gente sabe a velocidade que essas transformações estão acontecendo, enfim, como os setores sofreram disrupções aí impressionantes. Se a gente tentar fazer um exercício aí de 5 anos, 5 anos para frente, assim, podemos chutar aqui, tá livre. O que vocês acham que a gente vai ter de mais impactante? Aí pergunto para o Pedro, no ramo de startups, no ecossistema tech, sejam evoluções de proporção na economia, seja em questão de capitalização, seja em relação a algum setor que vai ser duramente disruptado aí. E para o Luca, qual que é o efeito, se é que a gente pode calcular, direto ou indireto na economia, de toda essa transformação aí que acho que o Pedro vai começar respondendo? É uma pergunta difícil, assim, eu vou tentar evitar ao máximo chutar, então eu vou fazer menos afirmações aqui, mais projeções, conto com a ajuda do meu amigo economista aqui para as projeções. Mas assim, eu acho que conecta muito com tudo que a gente falou aqui. Então, quando a gente pensa Brasil, oportunidades gigantescas de ganho de eficiência em várias indústrias, oportunidades gigantes aqui de mais eficiência e redução de assimetria de informação e oportunidades de aumento de concorrência e troca de capital investidor público por privado, né? Isso é um cenário
muito bom para a gente quando a gente olha para frente, né? O crescimento do Brasil. Fico muito feliz em ver isso e estou muito otimista com o Brasil. E quando a gente pensa em tecnologia, de novo, conecta também um pouco com aquilo que a gente falou de é muito menos se dá para fazer ou não, se financeiramente vai ser factível ou não, e muito mais aonde investir e o que fazer de fato, né? E por que eu digo se é factível ou não? Porque agora capital existe. Não vejo nos próximos 5 anos a gente tendo problema de achar investimento para bom empreendedor. Ou seja, se a tecnologia for boa, se o empreendedor for bom, a solução é escalável, cara, esse empreendedor vai encontrar investimento para escalar a sua solução. Então, assim, o que eu iria olhar para, grandes oportunidades? Primeiro, aquelas indústrias mais arcaicas, que mais tem oportunidade que a solução vem, resolve um problema de produtividade. Então, indo em linha aqui com o que o Luca falou, eu vejo muita oportunidade no nosso setor agro, por exemplo. Bacana. Agro onde o nosso setor é um dos mais pujantes da nossa economia. E, de novo, aqui, para citar aquele exemplo, eu acho que é muito interessante isso. Cara, a simetria de informação, exatamente o que você falou. Cara, por que hoje eu não tenho uma bolsa de grãos no Brasil? Né? Por que isso é reduzir a simetria de informação e a ganho de produtividade na veia, cara? Isso tem, acho que, potencial para afetar o nosso PIB. Então, eu olharia muito essas indústrias mais arcaicas aqui, de tecnologia. Por outro lado, eu olho também onde o nosso regulador mais está olhando, os nossos reguladores do Brasil. Então, assim, quais são os mercados mais concentrados? Com certeza vai ter regulamentação para trazer concorrência, para trazer eficiência e, naturalmente, o regulador vai querer impulsionar novos entrantes, né? Então, assim, como vai ser esses dois quadros lá na frente? Não sei. O que eu sei é que vai ter muita tecnologia sendo trazida para mudar esses cenários. Eu acho que assim, quando você muda, essa mudança que a gente está tendo no Brasil, ela é o pontapé inicial para várias coisas acontecerem, inclusive coisas que a gente nem consegue visualizar hoje que vão acontecer, né? Então, assim, pegando de novo esse gancho da taxa de juros, né? A taxa de juros no Brasil sempre foi altíssima, né? E ela era altíssima não porque o Brasil é um Frankenstein que a gente não consegue explicar por que ela é alta. É muito claro por que ela era alta. Ela era alta porque o governo estava fazendo o papel de estimular a demanda, né? Então pensa o seguinte, eu estou lá, eu sou o governo, eu tenho duas maneiras de estimular a economia. Ou via gasto público, ou via corte de taxa de juros. É complicado eu fazer as duas ao mesmo tempo. Porque aí a economia sai do equilíbrio, você tem pressão inflacionária, você pode ter crise de balanço de pagamentos, etc. Então o Brasil sempre teve esse equilíbrio muito ruim de um governo gasto público muito elevado, e aí a taxa de juros precisa ser alta para o carro conseguir fazer a curva, né? Senão o carro sai da curva. O momento que eu pisei no freio do lado do gasto público, o outro pé, que é o juros, precisa apertar o pé no acelerador, né? E aí é exatamente isso que a gente está vendo, um juro que mudou, o juro de equilíbrio que mudou mesmo, e isso tinha vários projetos antes que não conseguiam sair do papel, porque o juro era muito alto, você tinha... Desestimula o cara aí atrás de algum tipo de... Desestimula todo o setor privado, etc. Então, e aqui eu vou pegar minha característica de economista e também fazer um alerta, né, do risco, né? O que é fundamental para a gente manter esse ambiente de juro baixo é perseverar nessa política fiscal atual, né? Então, porque para você mudar esse equilíbrio para o juro subir de novo, basta você mudar a política fiscal de novo, né? Então o Brasil, é muito importante que esse primeiro passo seja uma coisa que vá durar um bom tempo, né? Que você tenha as finanças públicas em ordem, consiga deixar o juro baixo, o governo não volte a ter um gasto público, a gastar muito como gastava no passado, e assim esse juro baixo vai fazer várias transformações na economia. Bem legal o papo, gente. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer de novo a participação do Luca, a participação do Pedro e a recepção também do Pedro para essa gravação. Gente, obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, gente. tchau. Até a próxima.